Olá, vamos fazer uma prece para iniciar nossa palestra, prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, vamos fazer comentários sobre a regeneração, né? Começando pelo conceito da palavra. E Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai, transcreveu o Evangelho de João o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, em seguida, tem diferentes estados da alma e na erraticidade. Depois, diversas categorias de mundos habitados. Kardec fez uma classificação dos mundos, não que seja um ensinamento da doutrina dos espíritos dirigido a nós, os espíritas da Terra, porque o ensino dos espíritos é um ensino universal. Então, Kardec é quem faz a proposição, que é um homem pesquisador, um homem do mundo, a proposição de instituir a forma pela qual julgou que sejamos capazes de melhor compreender. Então ele fez essa classificação informal, que é a dos mundos materiais, por exemplo, mundos inferiores, mundos primitivos, quer dizer, o mundo pelo qual a Terra já passou essa fase, onde a vida dos habitantes era, digamos, como diz Emmanuel, era materiolana, quer dizer, a influência da matéria era intensa, era muito grande. Portanto, reinavam as paixões inferiores, reinavam, portanto, as ligações que hoje seriam reprováveis, que geraram uma simbiose intensa, dificultando, inclusive, a comunicabilidade dos espíritos. Depois ele classificou como mundos de expiações e provas, que seria essa fase em que nós estamos vivendo agora. E a terceira fase seria o mundo de regeneração, quer dizer, mundo regeneradores, e, portanto, a fase em que, em breve, segundo comentários de muitos estudiosos que hoje estão na mídia, fazendo comentários, pessoas que conviveram com Francisco Cândido Xavier, nos passando informações de diversas procedências sobre o fato de que o exílio daqueles que não herdaram a terra se iniciou logo depois da Segunda Guerra Mundial e que ele prossegue, essa proscrição prossegue, e que por volta do último quartel desse século nós teremos já os primeiros sinais do mundo de regeneração em que nós estaremos submetidos. Então, quais as características essenciais desse mundo de regeneração? É um mundo diferente do mundo de expiações e provas. É um mundo onde as pessoas se recuperam, porque regenerar significa recuperar. Portanto, estamos nos recuperando. Nós podemos até dizer que na fase atual, no mundo de provas e de expiações, já existem muitas pessoas que estão se regenerando, evidentemente. A classificação do Kardec não é uma classificação rígida, porque o Espiritismo não obedece aos nossos conceitos acadêmicos, aquilo que nós criamos para nos compreender, para entendermos os ensinamentos. Mas, no mundo de regeneração, que é chamado desta forma, ali estarão espíritos que ainda precisam de provações, de dificuldades para aliviar a consciência com a carga de resíduos mentais que têm em suas mentes. No entanto, eles terão momentos de descanso das fadigas intensas das reencarnações anteriores. Será menos violento,
será um mundo diferente, porque ele não terá as características do mundo de expiações e provas, que é contido por pessoas relativamente, pensando sobre essa questão, pode-se dizer que talvez metade da população tenha se melhorado muito, a outra metade permanece ainda defasada. Então, por que isso? Os Espíritos nos dizem de que no passado distante, nos mundos primitivos, quando ocorreu a mudança para o mundo de regeneração, as coisas começaram a acontecer da seguinte maneira: os Espíritos começaram a perceber gradualmente que quando faziam algo de bom para alguém, eles se sentiam felizes, e com os agradecimentos verificava a felicidade de ambas as partes, e com isso muitos tornaram-se muito sensíveis, aproximadamente a metade da população, é o que se imagina, e começaram então a praticar boas obras, boas ações. Então aí pode-se dizer que há já um processo de regeneração, porque até então predominava o tempo em que os Espíritos nos falam de que era da maldade manifesta. Tudo que o homem fazia era por maldade, havia um egoísmo que prevalecia em tudo. E nessa fase, mais ou menos, imagino, uma metade da população começa a se melhorar. E com o tempo, como nós sabemos, as simbioses intensas, elas levam às vezes milhares de anos consecutivos, milhares de séculos, para que se desfaçam, para que se transformem. E o resultado desta simbiose do passado, dos mundos primitivos, é esse que nós conhecemos hoje, no mundo de expiações e provas em que nós vivemos na Terra. Quer dizer, nós estamos com parte da população que não consegue ainda administrar os seus impulsos inferiores, que constantemente vêm da memória do passado para o presente. Quando se apresenta repentinamente diante de um acontecimento social, a pessoa, em vez de reter ou de administrar esse impulso que era tão comum no passado, da prática da maldade, ela então comete um ato e depois se arrepende. O arrependimento, segundo os Espíritos, é um ato, é uma forma da pessoa mostrar que está se melhorando. Mas esta metade aproximadamente da população que está defasada em relação a outra que começou a evoluir em tempos pregressos ainda, e naturalmente já está começando o seu processo de regeneração, é algo que foi instituído por Deus. Então, a criação de Deus, todos os sistemas foram criados por Deus, todas as coisas, inclusive a matéria. Então, no princípio, os recursos mediúnicos já existiam. Logo nas primeiras reencarnações que formavam as comunidades dos tempos primitivos, naturalmente alguém poderia dizer: como a espiritualidade permitiu isso? Eles não poderiam ter orientado, mas os Espíritos nos dizem de que as simbioses eram tão intensas no princípio que durante milhões de anos consecutivos o ser humano viveu nessa época primitiva, onde tudo que fazia era por maldade, onde a simbiose era tão intensa que impedia qualquer tipo de comunicabilidade dos espíritos. E alguém poderia até perguntar: mas já existia mediunidade na época? Nós sabemos que a mediunidade se divide em dois aspectos importantes. O primeiro é a comunicabilidade que ocorre perenemente desde o princípio, desde o momento em que o homem reencarna como um homem simples e ignorante e vai desenvolvendo o seu potencial. Então, esta comunicabilidade ocorre através do processo hoje já muito conhecido, que é a nossa aura. Todos nós sabemos que temos a nossa aura em torno de nós, com forças polarizadas, e hoje já sabemos que são forças procedentes do próprio pensamento, são resíduos do pensamento, que se associam às forças tanto do corpo espiritual quanto do corpo físico, ou forças menos expressivas, menos sutis, que se associam e formam aquele foco luminoso que nós chamamos aura. Na verdade, por ali o pensamento é lançado ao infinito e se constitui o primeiro e grande movimento que nos permite a comunicabilidade com os espíritos em todos os níveis. Mas nessa época, na época das simbioses intensas, não havia possibilidade devido ao entrave da própria simbiose. E milhares de séculos foram
passando até que o homem, quando começa a se melhorar, a parte da sociedade como nós nos referimos, aí sim começa um processo de comunicação que os espíritos chamam de mediunidade inicial, aliás, de comunicabilidade inicial, digamos assim, onde os espíritos passam a nos dar instruções e parte da sociedade que se melhora, avança. E talvez sejamos nós aqueles elementos que hoje procuramos na casa espírita, procuramos os outros templos religiosos ou filosóficos, já reconhecemos que devemos nos melhorar, talvez sejamos parte daqueles que se melhoraram em primeira mão. E os nossos irmãos que hoje permanecem no obscurantismo, na ignorância, que cometem atos que são considerados de maldade, talvez sejam aqueles da outra parte da sociedade humana que está defasada em relação a nós. Mas o conflito das duas partes, aquela que se melhora e aquela que permanece defasada, naturalmente promove a necessidade do estudo, a necessidade da reflexão, a necessidade da própria evolução. E isso promove, portanto, uma melhoria na evolução. São planos de Deus instituídos no sistema em que Ele criou para que nós nos desenvolvêssemos na Terra. Portanto, nos regenerar é nos melhorarmos, é nos reordenarmos, é nos recuperarmos do passado, dos erros que cometemos. Esta fase de regeneração, que deve ainda estar se iniciando a partir deste século, porque os Espíritos nos dizem que logo após a Segunda Guerra Mundial, como eu fiz referência, a proscrição, ou seja, a determinação para que espíritos muito inferiores, muito orgulhosos, fazedores de guerras, geradores de conflitos no ambiente da sociedade humana fossem proscritos para planetas mais atrasados, para auxiliar no desenvolvimento daqueles cidadãos que lá se encontram em épocas semelhantes àquelas dos tempos primitivos da Terra. Como ocorreu, segundo notícia dos espíritos, desde a época de Kardec, na constelação de Cocheiro, onde havia um sol, aliás, um planeta, cujo sol se chamava Capela, onde milhares, talvez milhões de entidades espirituais, não se sabe exatamente há quanto tempo atrás, porque não há uma revelação nesse sentido, com precisão absoluta, de que o Cristo teria recebido milhões desses espíritos que ainda hoje, ainda nos dias atuais, grande parte deles se encontram na sociedade dos homens, se encontram entre nós. Muitos deles já retornaram, por exemplo, os nossos irmãos que viveram no Antigo Egito, que formaram os grandes reinos conhecidos na nossa história. Portanto, eles retornaram para a constelação de Cocheiro, deixando, portanto, muitos daqueles que preferiram permanecer entre o mundo espiritual e o mundo físico que pertence à Terra, auxiliando Cristo em sua gloriosa tarefa de nos conduzir para Deus. Portanto, é algo semelhante que naturalmente está ocorrendo na Terra, mas, porém, tudo acontece de tal maneira que seja imperceptível para nós. Nós vivemos num mundo hoje em que percebemos que muitas pessoas estão se melhorando, enquanto outras permanecem tentando aprender a administrar os seus impulsos do passado, porque fazem parte daquela agregação de elementos que, de forma defasada, estão no processo de evolução e, de certa maneira, contribuindo para que todos possam se movimentar e buscar o conhecimento, buscar a moralidade que caracteriza os dois aspectos da evolução do espírito. Então, sejamos todos gratos a Deus, a Jesus, por estes esclarecimentos que em primeira mão chega para nós, os espíritas. Não é que nós sejamos merecedores, é que o espírita é o único na Terra que admite que exista, e como de fato existe, a mediunidade confiável, de que o fato mediúnico é uma realidade absoluta, de que dispõe de meios para absorver estas informações, unir com as informações decorrentes do estudo filosófico, decorrente da pesquisa científica e propagar os ensinamentos evangélicos dentro de uma nova dimensão, caracterizando, portanto, a grandiosa reforma do cristianismo que vem se operando na Terra
sob o comando da esfera do Cristo, no mundo da espiritualidade. Portanto, eles estão providenciando para que, se aproximando esta fase em que iremos penetrando vagarosamente, sem percebermos substancialmente, o mundo de regeneração, ou seja, o mundo em que nós teremos ainda débitos a serem saldados, ainda teremos dificuldades que irão, com a solução dessas dificuldades, reduzir ou eliminar todos os resíduos mentais de nossas mentes e aliviar a nossa consciência no retorno ao mundo dos espíritos. Agora, uma atividade que pertence ao mundo espiritual, naturalmente, é desta mudança do processo de expiação e de provas para o mundo de regeneração. Quer dizer, uma atividade alheia aos nossos conhecimentos, porque o homem, com o tempo, ele terá de aprender de que existem as atividades essencialmente do homem e as atividades especialmente do mundo espiritual. Portanto, somos administrados, quer queiramos ou não, pelas forças espirituais que regem os acontecimentos, cumprindo as diretrizes divinas que são estabelecidas para todas as criações do Cristo, como um grande co-criador da Terra e o Criador único, que é Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Portanto, vamos continuar trabalhando na doutrina dos Espíritos, no cumprimento da missão do Espiritismo, que terá 10 séculos consecutivos para concluí-la. E para nós será sempre um privilégio imenso trabalhar para o Cristo. Vamos, portanto, propalar todos estes ensinamentos, porque se constituem realidades absolutas que estão ocorrendo em nossos dias. Portanto, aumentando a nossa fé e a nossa confiança no Cristo e em Deus e no trabalho extraordinário dos mensageiros de Jesus. E que nós possamos cada vez mais assimilarmos estas realidades para exemplificarmos a nossa conduta cristã. Vamos então, nesse instante, fazer as nossas vibrações em benefício dos nossos irmãos necessitados da terra, especialmente rogando a Deus e a Jesus que abençoe a todos os nossos irmãos que ainda, como nós, não tiveram oportunidades de se encontrarem com os ensinamentos de Jesus, de se encontrarem com os ensinamentos que complementam a mensagem do Cristo, para melhor compreender a atuação divina em nossas vidas, que eles tenham reiteradas oportunidades para se encontrarem com esses ensinamentos que hoje nos têm beneficiado tanto na sociedade dos homens. Vamos rogar a Deus que nos abençoe a todos, para que possamos refletir cada vez mais e aproveitar todas as oportunidades que nos são concedidas por Deus para penetrarmos no templo religioso, para valorizarmos a religião, para participarmos como exemplificadores dos ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. E assim nós vamos fazer a prece, aquela mesma que Jesus nos deixou, nos ensinou, para finalizar a nossa palestra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, até a próxima a todos. Muito obrigado.